Esta manhã eu gostaria de estar compartilhando um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. Tem sido uma caminhada esse ano. Bom, estamos completando, minha esposa e eu, quase 40 anos de ministério, dos quais 23 anos fora do Brasil, principalmente envolvidos com muçulmanos no norte da África, num país chamado Marrocos, 99% da população muçulmana, e por isso tenho várias coisas no meu coração. Obviamente, hoje não vai ser possível compartilhar tudo, mas eu gostaria de me concentrar um pouco nesse aspecto, olhando essa sequência que a igreja, no mês de novembro, tem tido sobre missões. E hoje, especificamente, não vamos focar especificamente nos muçulmanos, mas pensar em termos mais amplos o que é que Deus está esperando de nós como cristãos, como filhos e filhas de Deus. E atualmente eu estou exercendo boa parte do ministério como diretor do Martureu, Centro de Reflexão Missiológica. Não gostaria de gastar muito tempo nisso, então se você puder depois, por favor, entre na nossa página web, tem lá o endereço também das nossas mídias sociais, em que nós produzimos conteúdo, tentando que seja conteúdo de qualidade, que possa ajudar a igreja brasileira a fortalecer esse processo de envio de missionários, principalmente para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de escutar sequer uma vez de que Jesus é o Senhor. Bom, vamos ver aqui se eu consigo avançar. Não foi? Eles têm lá ou não? Tem? Então, talvez se pudesse ir passando lá de cima. Pode. Agora nem põe. Não. Vai que seja esse o problema, melhor deixar aí então. Mas então vamos lá. O tema geral dessa manhã à noite, eu gostaria de dar um enfoque diferente, uma continuação, seria até os confins da terra. E quando eu penso em missões, nós temos todas aquelas passagens preferidas que nós temos, e eu tento fugir um pouquinho dessas passagens típicas que todos nós usamos quando nós falamos de missões. Algumas delas estarão aqui, mas várias passagens serão diferentes. E quando eu penso em missões, eu penso principalmente no capítulo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 19 a 20, onde nós vemos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, dizendo: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Eu queria pedir então que você abaixe a sua cabeça mais uma vez. Vamos pedir mais uma vez que o Senhor esteja nos dirigindo. Obrigado, Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos, obrigado pela Tua palavra que nós podemos abrir nessa manhã, que o Teu Santo Espírito, assim como já tem feito até agora, Senhor, continue falando aos nossos corações, que possamos ser desafiados, que possamos ampliar nossa compreensão, mas que principalmente que tenhamos coragem de falar: Senhor, eis-me aqui. Nos colocamos nas Tuas mãos, em Cristo Jesus. Amém. Para tentarmos abordar o assunto
de ir até os confins da terra, eu acho que ajudaria bastante se nós tentássemos responder a esta pergunta. Biblicamente falando, qual é a expectativa que Deus tem de mim como cristão durante o espaço de tempo que vai desde a minha conversão até o meu encontro com Ele na eternidade? E nas últimas 3 semanas, vocês, obviamente, sem estar mencionando essa pergunta, vocês estiveram falando sobre isso. Porque vocês estiveram, sim, falando sobre o que é que Deus espera de mim e de você, quando nós pensamos, bom, há tantos anos eu entendi a mensagem do Evangelho, eu recebi o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, agora Deus me promete que eu vou passar a eternidade com Ele num novo céu e na nova terra, mas eu ainda estou aqui. Será que Deus tem uma expectativa sobre o que Ele espera de mim e de você durante esse espaço de tempo que vai desde a nossa conversão até o momento em que nós nos encontraremos com Ele na eternidade? E eu acredito que sim, vocês já viram várias coisas, nós tentaremos ampliar um pouco mais hoje, e eu entendo que a melhor forma de nós começarmos a responder essa pergunta, o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim, nesse espaço de tempo entre o momento da minha conversão e o momento que eu vou encontrar-me com Ele no novo céu e na nova terra, eu pensei que talvez a melhor forma de nós começarmos a responder essa pergunta está justamente no capítulo 1, versículo 31 do livro de Gênesis, que normalmente não é considerado um versículo, uma passagem missionária, mas na primeira parte desse versículo, nós vemos que naquele processo que Deus estava, nós vemos o capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, onde nós vemos que Deus estava criando o universo, Deus estava criando a terra, Deus criou a natureza e eventualmente criou o ser humano, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus, e quando chegou, Deus olhou tudo que Ele tinha feito, tudo aquilo que Ele tinha criado, Deus olhou para tudo aquilo e Deus disse: tudo isso é muito bom. E aí nós vemos, ainda no capítulo 1, versículo 38 do livro de 28 do livro de Gênesis, nós vemos a primeira missão que o ser humano recebeu. Nós estamos falando o que é que Deus espera de nós nesse espaço de tempo que vai desde a minha conversão até o meu encontro com Ele no novo céu e na nova terra. Nós vamos tentar destrinchar um pouquinho isso, mas para Adão e Eva estava bem claro qual era a primeira missão que Deus tinha dado para eles. E nós vemos assim então o Senhor dizendo: Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Em outras palavras, quando Deus criou o jardim do Éden, colocou ali o ser humano, caprichou, fez um jardim fantástico, ali estava a perfeição ideal de Deus, que Deus queria que o ser humano fosse o seu representante aqui na terra e reproduzisse para o resto da terra, porque o Jardim do Éden era um lugar muito específico ali dentro de toda a terra e de tudo que Deus tinha criado, e aquilo que existia no Jardim do Éden era para ser reproduzido pelo resto da terra. Essa foi a primeira missão que Deus deu para o ser humano. Não havia cristão e não cristão, não havia pecador e não pecador, porque aquela circunstância especial
na criação, no jardim do Éden, era uma circunstância em que Deus reinava, onde o reino de Deus, as regras e os valores de Deus realmente funcionavam ali no jardim do Éden. Deus caminhava pelo jardim no meio do ser humano, no meio dos seres humanos, no meio da sua criação. O Éden era o ideal de Deus. Bondade, justiça, paz, felicidade, não havia morte, não havia enfermidade, não havia dor. E os relacionamentos que existiam no Éden eram relacionamentos perfeitos. E aqui nós vemos pelo menos 4 tipos de relacionamentos. Nós vemos o relacionamento do ser humano para com Deus, que era um relacionamento perfeito. Nós vemos o relacionamento do ser humano para consigo mesmo, que era um relacionamento perfeito, não havia essas crises de identidade, nem existenciais, porque tudo era perfeito. O ser humano para com o seu próximo, e aí havia o relacionamento do ser humano com a natureza. Deus viu tudo aquilo e disse: tudo isso é muito bom. E eu quero que vocês, então, Adão e Eva, reproduzam-se, ensinem os seus filhos a caminharem nos caminhos do Senhor, e que isso seja reproduzido, e que seja uma realidade não somente aqui no Jardim do Éden, mas seja uma realidade por toda a terra. Enquanto não havia pecado, isso era fácil. Nós não sabemos quanto tempo se passou nessa situação de perfeição. Nós não sabemos se foram anos, se foram séculos, se foram milênios, mas nós sabemos que num determinado momento, o ser humano decidiu tomar para si as rédeas, desobedeceu a Deus, e todos esses aspectos perfeitos que existiam no Jardim do Éden, esses aspectos sofreram uma ruptura. E normalmente, quando nós pensamos nas implicações do pecado, nós pensamos principalmente naquele aspecto da ruptura do nosso relacionamento para com Deus, que realmente foi o que aconteceu, mas os outros 3 relacionamentos que nós mencionamos, relacionamento do ser humano para consigo mesmo, para com o próximo e para com a natureza, também sofreram rupturas. Então, se havia 4 tipos de relacionamentos perfeitos no Jardim do Éden, com o pecado, esses relacionamentos sofreram rupturas, e a partir daí o que nós vemos do capítulo 3 até o capítulo 11 do livro de Gênesis, são as implicações do pecado. Nós vemos o primeiro assassinato, nós vemos que os filhos de Deus se casavam com as filhas do homem, e isso causou muita maldade na terra. Nós vemos que a situação de pecado chegou em tal situação que Deus mandou um dilúvio para recomeçar tudo de novo. Depois nós vemos o homem e a mulher, o ser humano se rebelando mais uma vez na Torre de Babel, tudo isso entre os capítulos 3 e 11 do livro de Gênesis, para mostrar a consequência da pisada de bola de Adão e Eva em relação ao plano perfeito que Deus tinha para o ser humano. Mas graças a Deus, existe um capítulo 12 do livro de Gênesis. E no capítulo 12, aí sim, esse é uma passagem extremamente usada nas nossas conferências missionárias, nós vemos que Deus começa a mostrar o seu, por assim dizer, planejamento estratégico sobre como Ele vai consertar a bagunça que nós fizemos lá em Gênesis 3. E nós vemos isso quando Deus chamou Abraão
e prometeu para eles: farei de você, Abraão, uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Ou seja, Deus criou tudo perfeito, capítulos 1 e 2 de Gênesis. O ser humano bagunçou tudo, capítulos 3 a 11. E aqui, a partir do capítulo 12, Deus chama um homem chamado Abraão e sua esposa chamada Sarai, que moravam lá no Iraque, que seria a região que nós chamaríamos de Iraque hoje, e disse: eu vou mandar vocês para uma outra parte da terra, eu vou mandar vocês para uma terra prometida, porque através de vocês eu vou formar um povo, e eu vou usar esse povo para que através desse povo todas as famílias da terra sejam abençoadas. E nós sabemos que no Antigo Testamento esse povo era Israel, no Novo Testamento esse povo é você e eu, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, nação santa. Então Deus, quando formou um povo para si, e depois na sequência formou a igreja, Ele formou um povo para si, formou a igreja e nos chamou e nos resgatou, para que nós pudéssemos participar daquilo que Ele está fazendo, que é restaurar, reconciliar em Cristo todas as coisas. Ele não precisa de mim nem de você, mas Ele está nos dando o privilégio de participarmos dessa restauração e reconciliação que Ele está fazendo. E Ele deu uma estratégia de como isso deveria ser feito. Existem muitas estratégias. Se você já fez aqui o curso Perspectivas, você vai ver que tem diferentes maneiras de interpretar a missão e como devemos fazer, mas a ênfase que Deus dava em relação à estratégia era a seguinte: nós vemos no capítulos 19, 5 e 6 do livro de Êxodo. E Deus está dizendo de uma maneira muito clara: olha aqui, gente, eu formei vocês com o objetivo de que vocês sejam usados por mim, para que vocês possam ser usados por mim para abençoarem todos os povos da terra. Vocês são propriedade exclusiva minha. Deus está dizendo isso para Israel, e hoje Ele diz isso para a sua igreja. Mas para que o propósito para o qual eu chamei vocês seja cumprido, ou seja, todos os povos da terra sejam abençoados, é preciso que vocês sejam um povo sacerdotal e nação santa. Povo sacerdotal, principalmente quando a gente pensa no Antigo Testamento, Deus colocou o povo de Israel ali na Palestina, ali na Terra Prometida, e um sacerdote, o que o sacerdote faz? Ele faz o trabalho de mediação entre o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e as pessoas. No caso de uma nação sacerdotal, um povo sacerdotal, que era o povo de Israel, e é o nosso caso hoje como membros da Igreja de Cristo, exercer a função sacerdotal como povo sacerdotal é estar no meio entre Deus e as nações, entre Deus e os povos que não o conhecem. E no caso do povo de Israel, Deus estava dizendo: a forma de atrair os povos até mim é que vocês vivam uma vida santa. Essa foi a primeira estratégia missionária que Deus deu para o seu povo. A gente pode falar de povos não alcançados, obviamente precisamos falar disso. Nós podemos falar de Janela 1040, precisamos falar disso, mas não é por aí que Deus começa. Deus começa dizendo que: meu povo, se vocês vão cumprir o propósito para o qual eu chamei vocês e tirei vocês do mundo, e se vocês vão servir como nação sacerdotal, povo sacerdotal, isso vai acontecer se vocês forem santos.
E é muito interessante que, quando nós pensamos em santidade, então, Deus nos chamou para que a gente seja usados por Ele, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. E Ele está dizendo que para que isso venha acontecer, você e eu precisamos ser santos. E quando nós pensamos em santidade, normalmente o que vem à nossa mente é aquilo que eu tenho chamado de santidade passiva, que é absolutamente bíblico e necessário. Nós precisamos sim jejuar mais, nós precisamos adorar mais, nós precisamos jejuar mais, arrependimento, contrição de espírito, tudo isso é parte do que Deus espera da nossa santidade e é bíblico. Mas para cumprirmos o propósito de sermos usados por Ele, sendo uma nação santa que vai atrair os não cristãos para o Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, existe um outro aspecto da santidade que normalmente você e eu não levamos em conta. E quando Deus estava formando esse povo, ainda no deserto, levando para a terra prometida, e Deus explicando o que Ele queria dizer com um povo santo que iria atrair as nações, nós nos surpreendemos no capítulo 19, depois você vê em casa tranquilamente, capítulo 19, o capítulo inteiro do livro de Levítico, capítulo 19 do livro de Levítico, onde Deus está dizendo: povo meu, povo que foi chamado com um propósito específico de abençoar as nações. Para que isso aconteça, vocês devem ser um povo santo. Versículos 1 e 2 do capítulo 19. E aí, a partir do versículo 3 do capítulo 19, Deus começa a dizer o que Ele quer dizer com santidade, além daqueles aspectos da santidade passiva que eu acabei de mencionar. E aí nós nos surpreendemos, porque nós não prestamos atenção disso. Não vou ler tudo que está aqui, mas eu gostaria que você desse uma olhada, veja só o que está no capítulo 19 do livro de Levítico, quando Deus está explicando de que maneira o povo de Deus deve ser um povo santo, para que isso contribua para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. E eu não tirei isso de nenhum manual, de nenhuma ONG, de nenhum grupo que trabalha com direitos humanos e etc, etc, nada disso. Capítulo 19 do livro de Levítico. Então o que Deus está dizendo? Disse para o seu povo, no Antigo Testamento. E está dizendo para nós, povo de Deus, nessa etapa, depois de Cristo, é que nós só cumpriremos a nossa missão de levar as boas novas até os confins da terra, se você e eu vivermos uma vida santa que agrade o nome de Deus. Ou seja, Deus tem uma missão. A missão de Deus é arrumar a bagunça que o ser humano fez no Jardim do Éden. É restaurar aquele estado de perfeição quando houver um novo céu e uma nova terra. Você e eu não restauramos nada, você e eu não reconciliamos, porque nós não temos o poder para isso. Quem reconcilia, quem restaura é Deus, mas Ele está na sua misericórdia, chamando você e eu a participarmos dessa tarefa de levar a reconciliação em Cristo até os confins da terra. O que Deus espera de você e de mim desse lado da eternidade? Que por meio de uma vida santa sejamos um reino de sacerdotes e nos permitamos ser usados por Ele na sua missão de
em Cristo, reconciliar todas as coisas para consigo mesmo. E talvez a gente poderia colocar ainda de uma outra maneira. Nós poderíamos dizer assim: de que maneira, sabendo que eu fui chamado por Deus para fazer parte dessa obra incrível de levar restauração para as nações, a gente poderia se perguntar: como eu posso glorificar a Deus? E esse linguajar nosso, né, a gente tem um evangeliquez que a gente usa muito essa coisa assim de vamos glorificar a Deus, e a gente não tem a mínima ideia do que a gente está falando. Mas se uma das respostas para a pergunta o que Deus espera de nós, para que a missão que Ele tem para a gente seja cumprida, é que a gente vá por esse mundo afora glorificando a Deus. Mas não significa sair pela rua necessariamente gritando glória a Deus, aleluia. Acho que responder essa pergunta explica o que significa glorificar a Deus. O que eu posso fazer em determinada situação que vai fazer com que Deus olhe para mim e diga: estou orgulhoso de você, meu filho, estou orgulhoso de você, minha filha. Ou seja, você está no seu trabalho, você está na sua escola, você está no meio da sua família, você está numa situação difícil, você entendeu que Deus está pedindo que você e eu devemos viver uma vida santa, e ao vivermos uma vida santa, nós glorificamos a Ele, e isso vai contribuir para que todos os povos da terra sejam abençoados. E no meio daquela situação difícil, na minha família, na minha escola, no meu trabalho, onde estão me oferecendo R$1 milhão para fazer uma assinatura meio errada, porque isso vai contribuir para alguma coisa errada, no meio dessa situação, como eu posso fazer missão? Como é que eu posso glorificar a Deus? O que é que eu posso fazer naquela situação que vai fazer com que Deus olhe para você e diga: estou orgulhoso de você. Um dia desse eu estava pensando, se nós tivéssemos uma tecnologia que nos permitisse pegar um helicóptero, subir bem alto, e lá de cima essa tecnologia com os binóculos muito especiais, fabricados pelo Elon Musk, permitiria que a gente visse e entendesse todas as mazelas, todos os problemas do mundo. E pensando nessa questão da missão, de que Deus quer que a gente participe da missão dele, de restaurar e reconciliar todas as coisas, para trazer de volta a perfeição do Éden, e essa perfeição não será você nem eu, mas o próprio Deus que trará. Subindo lá de cima, o que é que nós veríamos? Nós veríamos, se é que você consegue ler, muitas mazelas, milhares de grupos étnicos ainda não alcançados com o Evangelho, bilhões ou milhões de crianças vivendo nas mais diversas situações de risco e vulnerabilidade, uma urbanização rampante que leva à pobreza, crescimento no número de usuários de droga e etc. Milhões de cristãos sendo perseguidos em regiões majoritariamente islâmicas, budistas, hindus ou ateias. Milhões de refugiados fugindo das guerras, revoluções, perseguições nos seus países. Bilhões de muçulmanos, budistas e hindus, assim como cidadãos de uma Europa secularizada, que nunca escutaram o Evangelho nem sequer uma vez. 7.000 idiomas ao redor do mundo que ainda não possuem toda a Bíblia traduzida. Milhões fazendo uso da corrupção para enriquecimento ilícito e, consequentemente, exacerbando o estado de pobreza e miséria de milhões de pessoas.
Dentro de todas essas mazelas que eu consegui ver ao subir no helicóptero e olhar por esse binóculo especial, qual desses aspectos tem a ver com aquilo que Deus espera de mim e de você nesse espaço de tempo que nós estamos aqui na Terra antes de encontrarmos com Ele? Mudando a pergunta, em qual dessas mazelas, em qual desses problemas eu deveria me envolver, em que eu estaria glorificando a Deus? Ou seja, Deus estaria olhando para mim e para você e dizendo: estou orgulhoso de você. Se nós pensamos que o desejo de Deus é restaurar ao estado original, e enquanto isso não acontece, nós devemos sair por esse mundo afora, vivendo os valores do reino de Deus por onde nós passarmos, todos esses aspectos são aspectos que, se você e eu nos envolvermos, nós estaremos glorificando a Deus, porque faz parte da missão dele de restaurar e reconciliar todas as coisas através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas dentro disso, dentro de todo esse panorama, vocês viram que eu mencionei grupos não alcançados, vocês viram que eu mencionei hindus, budistas, muçulmanos, bilhões. Não sei se você sabia, mas 80% dos muçulmanos ao redor do mundo não tem nenhuma possibilidade de escutar sobre Jesus antes de morrer, porque não existe nenhum cristão perto dele que tenha a possibilidade de falar que somente Jesus Cristo é Senhor. Em outras palavras, nós glorificamos a Deus em qualquer uma daquelas atividades que vai contribuir para que os valores do reino de Deus sejam anunciados nas diferentes circunstâncias de sofrimento. Porque Deus está restaurando e reconciliando, e nós somos braços e pernas de Deus para que isso aconteça nesse lado da eternidade. Mas só que a missão vai além. Se no Antigo Testamento Deus estava pedindo para que o povo fosse um povo santo, para que as nações fossem atraídas, chega no Novo Testamento, Deus está dizendo: vocês, Igreja de Cristo, devem continuar sendo um povo santo. Porém, além de ser um povo santo, como extensão da missão que eu já dei para o povo no Antigo Testamento, para vocês vão ser um povo santo que irá até as nações e não vai esperar que as nações venham até vocês. E aí entra aquilo que nós chamamos de missões transculturais, onde nós estamos levando essa mensagem de restauração e reconciliação em Cristo para budistas, para hindus, para ateus, para cristãos nominais, para todos aqueles que estão ao redor do mundo e que ainda não tiveram oportunidade sequer uma vez de entender que Jesus Cristo é o Senhor. E é aí que entra essa passagem que todos nós falamos quando nós falamos de missão, que é o Senhor Jesus dizendo em Mateus 28, vocês devem ir e fazer discípulos de todas as nações.
e ensinando a obedecerem tudo aquilo que eu vos ensinei. Mas nós, ao pensarmos nessa tarefa, de que, em primeiro lugar, a estratégia que Deus deu, é que nós precisamos ser um povo santo. Antigo Testamento. Novo Testamento, nós precisamos ser um povo santo que vai às nações. Nós não podemos fazer isso sem levarmos em conta a nova realidade do cristianismo mundial. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Até os anos 1930, o cristianismo praticamente existia na Europa e nos Estados Unidos. Então, quando se falava de missões, o que se pensava é que os irmãos dos Estados Unidos e da Europa enviariam missionários para pregar o Evangelho nas nações do sul global, do Brasil, da África, da Ásia, porque eles eram cristãos e nós éramos os pagãos. Porém, se você pensar, veja só, no domingo passado, em diferentes partes do mundo, mais cristãos participaram de um culto na China do que em toda a Europa. Sendo que existe perseguição na China. Mais anglicanos, que é uma denominação da Inglaterra, frequentam igrejas no Quênia, na África do Sul, na Tanzânia e em Uganda, participaram domingo passado de um culto, do que os anglicanos da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e de outras partes do mundo. Mais presbiterianos foram ao culto num país chamado Gana, na África, do que na Escócia, que é um berço do presbiterianismo. E vejam esse daqui. A maior congregação da Europa, domingo passado, que estava reunido em Kiev, na Ucrânia, pastoreado por um pastor nigeriano pentecostal. Era totalmente impossível um cenário como esse há 30, 40 anos. O que significa que nós precisamos sim continuar pregando o Evangelho e estabelecendo igrejas entre os grupos étnicos não alcançados. Mais de 2.000. Mais de 3 bilhões de muçulmanos, hindus, etc., ao redor do mundo, que não escutaram o Evangelho e que vão morrer e passar a eternidade no inferno porque não tiveram a oportunidade de escutar que Jesus Cristo é o Senhor. A grande comissão continua sendo a mesma: ir e pregar o Evangelho em santidade de vida. Mas diante das novas circunstâncias em relação ao cristianismo global, nós precisamos viver uma vida santa, enviando missionários para aqueles que nunca escutaram, levando em consideração que Deus está levantando uma igreja na África, na Ásia, no Oriente Médio, que está pronta para receber missionários do Brasil, mas que nós não podemos ir achando que nós estamos levando Deus para essas regiões, porque Deus já está lá. No Oriente Médio, aliás, ele está lá há 2.000 anos, porque ele nasceu lá, na verdade, bem mais do que isso. Nós devemos pensar em fazer missões
em cooperação com a igreja que Deus levantou na América Latina, na África, na Ásia, no Oriente Médio, para que, sendo parceiros, podemos ser parte daquilo que Deus está fazendo de reconciliar em Cristo todas as coisas, todas as rupturas que aconteceram lá no Jardim do Éden. Agora, nós estamos participando, nós estamos indo, nós estamos enviando, nós estamos vivendo uma vida santa. Eu estou me atrevendo a dizer que não. Mas por que eu estou dizendo não? Eu tentarei dar a resposta no culto da noite. Deus criou o universo perfeito, criou um jardim do Éden perfeito, vivia no meio do jardim do Éden, tinha comunhão com o ser humano, o pecado trouxe rupturas. A partir do capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus chamando Abraão, formando um povo para que viva uma vida santa e, através dessa vida santa, contribua para que todos os povos da terra sejam abençoados. Daí nós chegamos no Novo Testamento, onde, além da expectativa de viver uma vida santa, nós somos enviados para viver essa vida santa entre todos os povos da terra, pregando o Evangelho. E Deus está dando esse privilégio para a gente, apesar de sermos pecadores. Mas será que nós estamos fazendo isso? Pensando só no aspecto da vida santa, e com isso eu termino. Deus está nos chamando a sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo e de todo o seu ensinamento em todas as esferas da sociedade. E a pergunta é, se nós estivéssemos fazendo isso, será que nós não estaríamos conseguindo afetar positivamente muito mais a fibra ética e moral do nosso país, sendo 40 milhões de evangélicos? O que está errado? Onde estamos deixando de atuar? Falaremos um pouco disso hoje à noite. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio imenso que nós temos de termos sido chamados a participarmos da Tua missão de abençoar todas as famílias da terra. E Tu estás fazendo isso, Senhor, enviando-nos a sermos agentes, a sermos embaixadores, anunciando que em Cristo Jesus Tu estás reconciliando e renovando, restaurando todas as coisas. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte dessa Tua missão. Mas muitas vezes, Deus, nós acabamos não nos envolvendo, não fazendo. E o mais difícil de tudo, acabamos não sendo uma nação santa, um povo santo, que glorifica o Teu nome por onde passa. Por isso nos colocamos nas Tuas mãos, pedindo que tenhas misericórdia de nós, nos abençoes e nos ajude, Senhor, a sermos aquilo que Tu queres que sejamos. Em Cristo Jesus. Amém.